Sejam bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula do canal do Ciência e Brisa, aula de número 10, vinculada ao curso de modelagem numérica da turbulência, ou a aula de número 2, vinculada a esse pedaço do curso em que a gente vai começar a falar aqui de OpenFlow. Então, se por algum motivo você veio para essa aula especificamente assim por conta dessa parte do curso de OpenFlow, não tem problema nenhum, seja muito bem-vindo, mas saiba que existe toda uma parte desse curso maior de modelagem numérica da turbulência que antecede o início dessa parte do conteúdo voltada a OpenFlow. Então, caso tenha esse interesse, então tem uma playlist aqui para você acompanhar do início, que eu acho que é bem bacana, até porque existe uma beleza assim, intrínseca, né, ao próprio entendimento dessa física de escoamentos turbulentos, e mais do que isso, a turbulência é um mecanismo físico muito presente em escoamentos da indústria, na natureza. Então, quando a gente fala em CFD, em Computational Fluid Dynamics, em grande sentido a gente está ali falando um pouco também sobre turbulência, porque a chance de você ter que lidar com a simulação de um escoamento turbulento ela é muito maior do que a de lidar com um escoamento, por exemplo, em regime laminar, tá? Então, eu na verdade assim quis gravar esse curso muito motivado por um incômodo meu de repente ver muitos alunos assim que se dizem simuladores e que faz simulação CFD e de repente o cara tá ali apertando o botão, pilotando código comercial e não sabe o que está acontecendo, na verdade, né? Não sabe que física é essa que ele está modelando, não sabe quais são as equações que ele está resolvendo, porque tem aquela caixa preta que é o programa comercial, e aquilo ali você aperta um botão, tem uma imagem colorida e você então se encanta com esse universo e de repente não tem entendimento do que está acontecendo ali. E aí, motivado nisso, eu gravei esse curso de turbulência e também usando isso como um pretexto para falar do OpenFOAM, que é uma coisa que eu tenho me encantado assim. Então, se você viu já a primeira aula assim dessa parte de OpenFOAM aqui do curso, certamente você viu o meu entusiasmo assim na defesa, né, do OpenFOAM, porque eu acho que a filosofia por trás do OpenFOAM ela é muito justa, ela é muito ética e ela tem um potencial muito grande assim de dar muito poder assim de graça para as pessoas, né? Então é um pouco anarquista essa filosofia do OpenFOAM, isso me interessa bastante, sabe? E então essa é a ferramenta. Na última aula a gente começou a brincar de mostrar como é que era a cara desse tal do OpenFOAM, falamos sobre esse bash, esse terminal interno, né, que vem na versão 2212 do openfoam.com, que você pode baixar lá usando alguns comandos simples de terminal. E começamos a tentar brincar de rodar um caso. Assim, eu peguei um caso meio que aleatório lá da pasta de tutoriais do OpenFOAM, dentro dos problemas de transferência de calor, usando um solver, né, que era o Buoyant Simple FOAM, que a gente nem sabe que solver que é esse, e parece que esse solver resolve alguns tipos de problema, dentre eles um problema que tem um carro, um painel solar que eu não sei o que é. Copiei a pasta desse caso teste do tutorial para essa pasta run para a gente ver e comentei o lance da pasta 0.origin, né, que são os arquivos com as condições de contorno iniciais que a gente ainda vai ver na aula de hoje, mas que quando vem essa pasta 0.origin, faça uma cópia dela para uma pasta 0 para que você possa poder rodar uma simulação, na verdade, porque ele precisa o OpenFOAM da pasta 0. A pasta 0 ela carrega consigo informações importantes para aquela simulação poder rolar, tá? Então, vamos só ver o que tem nessa pasta 0, né? CD 0. E aí tem aqui a pasta 0, tem um P, ROGH, um T e um U. São 4 arquivos de texto. Eu posso abrir aqui, por exemplo, o arquivo T com Gadget, que é um editor de texto, e ele vai me dar isso daí. Então, esse aqui é um arquivo de texto, né, que está dentro daquela pasta ali e que ele vai me dar a condição inicial e as condições de contorno para o campo de temperatura, o arquivo T. Então a primeira linha que vem aqui tem um formato de arquivo aqui que você não vai mexer. O objeto em questão que a gente está lidando é a temperatura. É interessante que o OpenFOAM ele é baseado numa filosofia de programação orientada a objeto, que é um paradigma computacional que eu inclusive recomendo que, caso vocês nunca tenham ouvido falar desse paradigma, pesquisem alguns vídeos no YouTube sobre
Programação Orientada a Objeto, POO, porque isso vai talvez abrir a cabeça de vocês para vocês entenderem como é que o OpenFOAM se comunica com a gente. Esse processo da gente brincar de OpenFOAM, eu quero que a gente encare como se a gente estivesse tentando conversar com o OpenFOAM e ele vai se comunicar conosco usando a linguagem dele, né? E a gente vai ter que se comunicar com essa linguagem, entendendo um pouquinho dessa lógica de programação orientada a objeto. Então aqui tem um objeto que é a temperatura, aqui tem uma linha dimensions. Essa linha aqui ela vai dar as dimensões daquela quantidade. Então temperatura a gente mede em Kelvin, no Sistema Internacional de Unidades. Então existe uma tabelinha do OpenFOAM, depois pesquisem lá, de dimensões, em que cada termo aqui desse vetor linha, cada coluna ela está associada a uma dimensão. Uma vai ser segundo, uma vai ser metro, uma vai ser temperatura. E aí com essas 7 posições ela consegue expressar qualquer tipo de variável física, né? Porque ela pega dimensões primárias e a partir de dimensões primárias ela vai construindo, por exemplo, sei lá, uma viscosidade cinemática, que é metro ao quadrado por segundo. Então ela vai pôr um 2 em algum lugar, vai pôr um -1 em algum lugar, porque vai ter o lugarzinho do tempo, o lugarzinho da unidade de comprimento. Então, essa quarta casa aqui é temperatura. Então, dimensão 1 é Kelvin, não é Kelvin quadrado, não é Kelvin, é Kelvin, tá? Valor interno uniforme de 300 Kelvin. Aqui tem um boundary field, então está falando de um campo que está no contorno. Parece que tem um contorno que chama solar panel, e um outro contorno tem esse nome aqui. Então parece que tem 2 contornos dentro desse problema. Eu nem sei que caso que é esse, eu nem sei que malha que é, mas a forma que ele fala para mim a temperatura e as condições de contorno é nesse arquivo aqui, né? Então tem tipos de condição de contorno, tem valores de entrada, que ele vai puxar isso de um outro arquivo, de um outro lugar, que é esse campo interno. Aqui ele está falando das condições de contorno. A gente vai com calma nos casos que são mais pertinentes, assim, até porque eu também não estudei esse caso aqui, eu nem sei do que eu estou falando aqui. Eu estou pegando um caso meio que aleatório, que eu nunca vi, e eu vou tentar dissecar com vocês o que esses arquivos de configuração desse caso fazem, né, os principais, rodar uma simulação e ver do que se trata, tá bom? Mas enfim, isso aqui é uma condição de contorno de temperatura, está na pasta 0, e eu vou ter o mesmo para outras variáveis, né, pressão, né, velocidade U, então a pasta 0 é a pasta das minhas condições de contorno iniciais. Voltaremos à pasta 0. Vamos ver o que mais que tem aqui. Tem uma pasta muito importante, que é a pasta constant, né? Vamos ver o que tem nessa pasta constant aqui, cd constant ls. Então, tem vários arquivos, dentre eles tem thermophysical properties, deve ser as propriedades, né, desse fluido, que a gente deve resolver algum escoamento. Vamos ver aqui, gadget, thermophysical properties. Eu vou dar uma passeadazinha assim em algumas pastas principais, não vou entrar em todos os arquivos por agora, eu quero mostrar meio que a cara da coisa, até pra gente também não ficar naquela coisa muito enfadonha, assim, a gente tá meio que conhecendo o OpenFOAM, tá? Então aqui tem as condições termofísicas, esse é o objeto, né? Então aqui a gente tem os tipos, mistura, transporte, espécie, energia. Então a massa molar da mistura deve ser uma mistura de 2 fases, então tem um peso molar de tanto, coeficiente CP deve ser o calor específico, a pressão constante, deve ser esse 1006,43 joule por quilograma Kelvin. Aqui tem uma coisa que parece viscosidade, um μ, um número de Prandtl. Então, se quer saber das propriedades físicas, estaria nesse arquivo aqui. Esse é um exercício exploratório interessante que você pode fazer para começar a se familiarizar com o OpenFOAM. Tem uma outra pasta que eu vou voltar aqui, além da pasta constant, que é a pasta system. Ela é fundamental. E na pasta system a gente tem alguns arquivos importantes. Deixa eu dar uma limpada na tela e vamos ver. Tem o Block Mesh Dict, teremos uma aula só sobre Block Mesh Dict, que é o dicionário de bloco em malha, para a gente poder aprender como é que a gente modificaria uma malha, por exemplo, no OpenFOAM, tá? Temos o Control Dict, que é um dicionário de controle. Ele vai meio que controlar como que a simulação vai acontecer. Então aqui no Control Dict, esse aqui é um arquivo muito importante, você está buscando assim, na pasta System do teu caso, o que, que ele fala? Está falando qual que é o solver que eu vou usar, a application, tá? Então esse é um dicionário de controle que vai me falar que essa simulação ela vai ser realizada por um solver interno do OpenFOAM, que é o Buoyant Simple Foam, que ela vai começar do começo mesmo.
e que esse começo é um instante zero. Ela poderia, de repente, eu poderia fazer uma simulação de 0 até 500, sei lá, tempos, os segundos. E aí, chegando em 50, eu quero evoluir mais ainda. Eu posso começar a partir de 50 e ir até 100, por exemplo. Não preciso começar do começo de novo, tá? Então tem o start time, o stop time, o tempo total de simulação, um passo de tempo aqui que você pode ter que calibrar dependendo da tua física, da tua malha, das tuas equações, das tuas condições de contorno. Tem um intervalo de controle que ele vai se basear para poder cuspir arquivos de saída. Então a forma que você vai definir é que ele cuspa arquivos de saída da evolução temporal do teu fenômeno a cada n time steps, né? E esse intervalo é de 5 no caso, a cada 5 unidades de tempo ele cospe um arquivo de saída para não ficar sobrecarregando de pasta na tua pasta que está rodando o caso, tá? Enfim, tem algumas informações aqui que dizem respeito a como você vai controlar a tua simulação. Então você quer aumentar o tempo de simulação, quer mudar o passo de tempo, é no ControlDict. Quer saber, por exemplo, qual que é o solver desse caso? É no ControlDict, tá? Beleza. O Block Mesh, falei que era importante. Vamos entrar rapidamente no Block Mesh, para a gente ver o que ele está falando aqui desse caso. Então o Block Mesh Dict está falando de algumas posições em que eu vou ter vértices, né? Esse vértice vai ter um x mínimo do túnel, y mínimo, um z mínimo, enfim, deve ser vários pontos, né? 8 pontos para definir um cubo, uma estrutura, com posições mínimas e massas máximas nos eixos x, y, z, cujos números estão aqui, então quero mudar as dimensões do meu domínio de solução, seria mexendo nesses numerozinhos aqui. Eu nem sei que domínio é esse, né? Mas o Block Mesh Dict ele fala informações de como esses blocos em que você vai colocando células, vértices, ele se organiza para formar uma malha. Como eu falei, teremos uma aula só sobre o Block Mesh Dict, porque é um arquivo muito importante assim para quem quer brincar de OpenFOAM, tá? Então, legal, aqui é coisa de malha. Pois bem, então temos várias pastas, mas que caso é esse, né? O que a gente vai rodar? Depois a gente ainda vai ver a pasta FV Schemes, FV Solution. Isso diz respeito aos esquemas numéricos que serão utilizados para resolver as equações diferenciais parciais desse caso específico, tá? Como você vai tratar a discretização dos fluxos usando volumes finitos. Então, são informações mais técnicas dos esquemas numéricos de solução mesmo. Temos também aqui o SnapHex MaxDict. O SnapHex também é uma coisa que a gente vai falar dele, assim, porque ele é como se fosse um subprograma interno, dentre os vários subprogramas que compõem essa coisa que é o OpenFOAM, essa plataforma que é o OpenFOAM, assim como o Block Mesh, por exemplo, e que ele vai trabalhar junto com o Block Mesh para fazer malhas mais elaboradas de quando você tem, por exemplo, uma estrutura tridimensional, um cubo, e ali dentro desse cubo, que já está gradeado, tal, com uma malhazinha, você vai colocar, sei lá, uma bola, um carro, alguma superfície que vai estar dentro desse domínio tridimensional. E aí ele vai, então, vai talhar essa superfície usando esse SnapHex MashDict para poder construir malhas mais elaboradas. Então, tem um caso que eu estava, inclusive, brincando, que é um problema de um ventilador, e ele está girando assim numa sala, né? E aí você está simulando o escoamento de ar que ele induz. Então a malha principal é um cubão, vai. Só que ali dentro tem que ter ventilador, tem outros objetos, tem uma pá, tem uma mesa ali no meio também. E esses objetos eles vão sendo talhados a partir desse bloco principal que o Block Mesh vai fazer, vai formar, pelo SnapHex. Então olha quanta ideia maluca que tem aqui no meio assim escondida. Quantas coisas e programas estão já implementados nesse universo que é o OpenFOAM, né? Então, vamos para a pasta original. Clear ls. Pronto. Tem aqui um arquivo que é o allrun. Se eu colocar /allrun, ele vai rodar. Então, ele está rodando. Running Block Mesh, a primeira coisa que ele fez foi o Block Mesh. Depois running Surface Feature Extract, está extraindo, né, as características das superfícies internas para talhar essa malha usando o SnapHex, que depois ele chamou. Depois ele está rodando o Buoyant SimpleFOAM e acabou. Então esse foi um tempo de rodar uma simulação. Rodou alguma coisa. Então o /allrun, independente do caso que seja,
Você não sabe nem que está rodando. Você deu um ponto barra all run dentro da tua pastinha, ele vai rodar lá. Se você quiser saber o que esse all run está fazendo, você pode escrever cat all run na tela mesmo do terminal. E ele vai plotar algumas coisas. Então aqui ele plotou o que o all run faz. Ele vai restaurar o diretório 0, então deve ler as condições iniciais, vai rodar o block mesh, vai rodar essa application que é o Surface Feature Extract, vai rodar o SnapHex para talhar a malha e vai rodar o que ele chama de Get Application, que é aquele solver que o ControlDict está falando para ele. Então ele vai chamar o ControlDict internamente e vai perguntar qual que é o application, qual que é o solver, e vai rodar, aqui nesse caso, o Buoyant Simple For. E rodou. E aí, depois que ele rodou, o que ele criou nessa pasta? Dá um ls, vamos listar aqui. Ele criou, velho, mais pasta. Pasta 10, a pasta 15, a pasta 20, a pasta 25 são os tempos subsequentes de 0 até a 50, de 5 em 5, como especificado pelo ControlDict, dos resultados desses campos intermediários, tá? E aí tem uns log também que ele criou, log, não sei o que, beleza. Pois bem, tá, rodou a simulação. E aí? O que ele rodou mesmo? Para você visualizar o que ele rodou, então essa é a primeira vez desde que a gente conheceu o OpenFOAM que a gente vai sair do terminal. A gente vai escrever para FOAM, com F maiúsculo. Para FOAM vai ser um comando que vai chamar um programa que, caso não tenha sido instalado quando você instalou o OpenFOAM usando aqueles 4 comandos ali do terminal, você pode instalar usando um sudo apt get install aqui para view, que vai dar certo. Eu acho. Enfim, eu acho que vai dar certo. E aí você chama o para FOAM. Ele vai então chamar o paraview, que vai ser a parte gráfica, para avaliar os outputs de saída dessa simulação específica. Então abriu aqui o paraview. Paraview é isso daí. Então, pela primeira vez saímos do terminal, temos uma coisa gráfica. Primeira coisa, você vai dar um apply. Nesse caso, então, eu vejo um bloco meio colorido, que foi minha simulação. Opa, tem uns buracos aqui, olha só. Tem uns entalhes, né? Então é um bloco, uma coisa tridimensional, tem uns entalhes. Aqui tem um P, o campo de pressão. Então pelo menos nas bordas do meu domínio, que esse domínio parece ser isso daí, a gente vai depois ver em detalhes, eu tenho um campo de pressão maior embaixo. Poderia vir aqui em cima, ó, temperatura. Então tem uma temperatura, dá uma malha meio grosseira, né? Mas você poderia refinar essa malha mudando o block mesh, bem grosseira mesmo. Isso não me interessa. Vamos ver o que a gente rodou então. Vamos pôr Solid Color aqui nesse bloco. E aí, em vez de vir em Surface, eu posso vir em Featured Edges. Mostrar as bordas. Tá, agora eu tenho um pouco de uma geometria aqui, ó. Parece um corpo assim tentando simular um carro, né? Simple Car Model, acho que não era esse o nosso nome. Solar Car, não sei. Qual que era o nome do arquivo? O que era mesmo que a gente estava simulando aqui? Simple Car Solar Panel. Então um carro simples e um painel solar. Então uma geometria de um carro e um painel solar aqui do lado. Tem uma malha, você pode vir aqui em Wireframe. Ó, essa aqui é uma malha que ele usou para simular. Tá vendo a coisa do SnapHex? Que ele vai talhando a malha. Inclusive tem um arquivo, eu estava aqui estudando o SnapHex. Estou com várias abas abertas só de OpenFOAM aqui e a minha ideia é usar essas abas que eu tenho brincado com o OpenFOAM junto com o curso já, que eu vou lembrando, vou abrindo. Eu acho que foi um negócio mais interativo. Então eu estava brincando aqui de estudar o SnapHex. Olha lá, SnapHex Mesh Utility. E aí ele ia falar da ideia do SnapHex, dar um exemplo esquemático e tal. Como é que ele faz para gerar a malha, qual que é a lógica dele. Então tem todo um esquema assim que ele vai talhando aqui a malha, fazendo submalhas próximas dessas regiões aqui onde está a sua superfície. Eu vi também um negócio bem legal, que assim, é como o SnapHex funciona junto com o Block Mesh. Então tenha esquemas já em tutoriais de OpenFOAM que vão tentar te explicar a lógica por trás desses vários pequenos subprogramas que são utilizados e que você vai começar a conhecer eles conforme você for brincando com os casos da pasta tutoriais do OpenFOAM. Então a ideia do OpenFOAM, cara, é um negócio que ele mesmo quer te educar, sacou? A lógica dele de operação, ela envolve uma imersão assim, em tutoriais, em fóruns, tem uma comunidade muito grande de OpenFOAM, isso é muito legal, tá? Então, esse aqui é o SnapHex, depois falaremos mais sobre ele, mas voltemos aqui ao nosso caso. Então temos uma malha, beleza. Aqui essa coisa Solid Color é para eu definir qual que vai ser a cor
da informação geométrica que está sendo plotada em cada ponto do espaço. Então, por exemplo, eu posso estar um wireframe e colocar aqui, por exemplo, temperatura. Aí ele vai pintar de vermelhinho os pontos da malha que estão mais quentes naquele momento de simulação que está o time, ó, 5. Se eu der um play, vai ter uma mudança de cores aqui, uma evolução temporal, né, plotada, vinculada ao campo de temperatura, mas em termos de uma malha. Então não fica uma forma legal de visualizar. Aí tem outras formas de você visualizar isso no paraview. Você pode vir aqui, ó, Surface. Mas aí lascou, porque ele talhou tudo aqui, ó, não estou vendo mais nada, né? Então como é que eu posso ver uma informação aqui interessante no meio dessa confusão? Eu posso vir aqui em cima, ó, tem meu mouse, não sei se vocês estão vendo, mas lá em cima tem Slice. E se der um Slice, ele aparece essa fatia aqui, ó, e ele vai cortar o meu domínio bem nessa região onde está vermelho, se eu der um Apply, e me mostrar o campo de temperatura só nessa região, ó. Então parece que está mais quente aqui embaixo nesse carro. Se eu der o play aqui, eu tenho um pequeno movimento, talvez porque tem uma mini evolução temporal, mas não é muito significativa. Então esse é um problema que foi resolvido desse carro aí. Eu depois teria que estudar as condições de contorno dele mais detalhadamente para interpretar de fato assim, o que a gente está resolvendo. Mas a minha ideia não é ficar focando nesse problema específico desse carro na aula de hoje, não. Aquilo foi só um pretexto para a gente pegar um caso meio que aleatório e chegar onde chegamos e falar um pouquinho, né, dessa estrutura interna de como funciona o OpenFlow. Eu queria brincar com vocês hoje com outro problema que eu acho que é mais interessante e que eu acho que é mais rico do ponto de vista físico, que eu estava já querendo falar com vocês. Aqui eu posso, depois de acabar de rodar a simulação, dar um ponto barra, all clean, e limpar essa pasta toda. Aí ele vai limpar tudo, ls. Limpou inclusive a pasta 0, tá vendo que eu criei? Ficou só a original, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eu vou sair daqui e eu quero brincar com vocês com um probleminha que é mais interessante, que não está inclusive na minha pasta, mas eu posso puxar. Vamos para a pasta do tutoriais lá. Clear. Tut. ls é um problema que está no módulo de escoamento multifásico, multiphase. Aí tem um tanto de solver para resolver multiphase flow. Eu vou usar o Interflow, ls. A versão laminar do Interflow, porque tem a versão usando simulação de grandes escalas para modelar turbulência, e a versão RAS, que o OpenFlow chama de RAS, eu chamo de RANS, que é Reynolds Average Navier-Stokes. Aqui teria os modelos de turbulência, mas vamos pegar a versão laminar mesmo, CD laminar, ls. E é um problema que é o dam break. Dam break é o rompimento de uma barragem. Eu acho esse problema muito legal, assim, porque ele é bonito, ele é interessante, eu acho que é um prato cheio para a gente poder começar a brincar com mais calma dentro daqueles arquivos que estão nas pastas internas do OpenFlow, a partir de um problema que tem uma física já um pouco mais interessante e que me interessa particularmente de explorar nesse momento com vocês, tá? Então eu vou querer pegar essa pasta dam break e vou querer copiar ela para a pasta run. Então aqui eu vou pegar, ó, multiphase, vou selecionar com a minha tela, vou escrever run, vou dar um copy-r, flow tutorials, barra, multiphase, deixa eu só organizar aqui minha forma de escrever, beleza, multiphase, interflow, dam break, espaço, ponto. Estou copiando recursivamente todos os arquivos dessa pasta de tutoriais até o dam break para minha pasta local run. Enter, ls, apareceu o dam break aqui, ó, primeira coisa que apareceu, então copiei. Vamos entrar em dam break, ls, clear. Aqui tem um outro dam break, tudo bem, vou entrar nela de novo. Pronto, agora estou na pasta que eu quero estar. Quando chegou nessa pasta aqui, ó, 0.orig, eu não sei como é que fala origem, eu fico falando sempre com um sotaque esquisito, mas é 0.orig, all clean, all run, constant system, chegou na pasta certa. Copia recursivamente a pasta 0.origem para a pasta 0. Criou a pasta 0. Beleza. Então aqui, vamos dar um cat all run para a gente ver o que esse cara faz. Inclusive, esse arquivo all run, ele é editável. Você pode configurar um arquivo all run para você poder programar uma série de simulações que você vai querer fazer dentro de uma pasta em que você vai fazer, por exemplo, várias varreduras. Então eu quero rodar vários cenários diferentes dessa minha física. Você pode montar uma malhazinha, definir as condições de contorno, montou seu probleminha, velho. As equações que você quer resolver e tal, montei. Eu vou configurar como eu vou querer rodar essas simulações em série
variando as propriedades, variando os modelos, armazenando em cada um em um lugar, inclusive já programar como você vai tratar esses dados, tudo isso aí configurando esse all-run, tá? A gente poderia ter uma aula só de all-run. O lance é que eu não manjo tanto ainda do all-run, então eu estou ainda estudando o all-run, mas eu pretendo, né, tentar trazer um pouquinho dessa lógica de configuração do all-run também para esse curso. Enfim, aqui, quando a gente dá um cat all-run dentro da pasta DemBreak, ele vai falar que vai rodar basicamente o block mesh, vai rodar o set fields e vai rodar o solver, que é o get application. Que solver que é esse? A gente já sabe que é o Interphone porque eu puxei isso da pasta do Interphone lá dos tutoriais. Mas, se eu quisesse ver qual que é o solver aqui, eu posso dar um gadget, na pasta system tem o controldict. Então ele vai abrir o controldict e a primeira coisa que ele me fala é que a application é o Interphone. Então beleza, eu estou usando o Interphone. Ok. Então, o que ele faz é isso, o all-run. Rodar o block mesh, rodar o set fields e rodar o get application. Pois bem, vamos então, em vez de dar um ponto barra all-run, vamos a gente mesmo rodar cada um dessas applications. Vamos pegar aqui block mesh. Estou rodando o block mesh. Pum. Aí ele deu um relatório no terminal do que ele fez, né? Número de faces internas, número de faces e superfícies das faces, boundary faces, faces de contorno, né? Número de faces de contorno definidas, enfim. Ele dá uma série de informações topológicas, geométricas, de como essa malha se opera, né? E gerou essa malha aparentemente, não deu nenhum erro, né? Depois a gente vai dar um set... vamos ver que malha que é essa? Posso fazer paraphone aqui já. Vou escrever paraphone, já tem uma malha para eu olhar. Ele vai vir aqui, ó, apply, opa, tem um contorno, e a malha eu venho aqui em wireframe, essa é minha malha. Então ele criou uma malhazinha. Esse problema, na verdade, galera, ele é 2D, tá? Mas o Paraview e o OpenFOAM, eles fingem que são 3D em tudo. E aí quando é 2D, eles definem tipo assim uma aresta aqui, ó, que não tem separação no meio. Então é só como se fosse um plano assim, mas no fundo é 2D, tá? Então tem aqui a minha vista, esse aqui é a minha malha, em que eu vou resolver alguma coisa aí, um rompimento de alguma barragem. Mas aqui, se tu for ver, eu vou pôr, sei lá, surface, eu não tenho mais nada de variável aqui, não tem temperatura, como tinha no outro caso, não tem nada calculado, tem só uma malha, tá? Agora olha que interessante, eu vou rodar o segundo comando que é o set fields, não é isso? Deixa eu ver se é o set fields mesmo, só conferir aqui. Quando eu dei um ponto barra all-run, ó, set fields, tá vendo? Então eu vou dar um set fields, velho. E ver o que acontece. Set fields. Aí ele fez uma outra coisa, gerou alguma outra coisa. Vamos ver se o fato de eu ter dado um set fields mudou alguma coisa lá na malha, lá no Paraview. Então paraphone, e ele vai abrir esse caso. Apply. Ainda não mudou nada, né? Então ele não criou nenhuma variável nova, mas fez alguma coisa interna aí. Eu achei que ele ia abrir aqui, não mudou nada. Então, beleza, me enganei. Vamos continuar aqui. Set fields, agora vamos rodar a aplicação, o Interphone. Interphone. Aí ele calculou um monte de coisa. Resíduo, norma e tal. Tá simulando aí. Vamos esperar ele acabar de simular. Opa, agora vamos abrir o Paraview. Paraphone. O que ele simulou? Apply. Pronto, agora já tem uma coisa até vermelha aqui, tem uma pressão aqui. Aí tem uma fase que é o alpha water. Esse alpha.water, agora por que eu estou no instante já no 0.05, não estou no instante 0, né? O Paraview não tem me mostrado o instante 0 nesse caso. Enfim, deixa aqui. Ele está me simulando o problema de um rompimento de uma barragem. Então onde está vermelhinho é uma fase, onde está azul é outra fase. Eu vou dar o play. Simulou 1 segundo desse movimento de ruptura de uma barragem. Deve ser a água, né? E tem aqui um obstáculo e você está vendo ali o que ele está fazendo. Aqui você vê que está muito grosseiro mesmo, né? Porque de fato eu estou usando uma malha que ela é grosseira. Se eu pôr aqui o wireframe, né? Eu não tenho muita resolução aqui. Inclusive dá para você fazer uma animação assim, ó, na própria, né, malha. Até fica bonitinho, né? Mas não tem muita resolução, tá? Esse é o nosso problema aqui. Deixa eu voltar aqui para Surface. Só que, por exemplo, um segundo é um tempo muito curto, né, de simulação. Eu não estou vendo quase nada. Então, suponho que eu queira aumentar esse tempo, rodar, sei lá, 5 segundos. Eu quero ver mais tempo de animação. Como é que eu faria isso, né? Eu volto aqui. Eu vou entrar aqui na minha pasta ls.
lá no Control Dict, rodou de 0 a 1, né? Então aqui eu vou entrar em CD System, ls, tem lá o Control Dict, então get it, Control Dict. Interfor. Então rode de 0 até 5, né? Ou de 1 a 5. Já rodei até 1 já, né? Salvar. Volto aqui, ls, sai da minha pasta. Eu tenho essa mania de ficar dando ls o tempo inteiro. Eu quero saber onde eu tô, sabe? A forma de eu ver onde eu tô é dando ls. Então aqui eu tô na pasta já original. Aqui eu vou dar então só o interfor, tá? Não preciso gerar malha de novo não. Tá rodando, tá? Vai ficar mais tempo agora rodando, porque eu aumentei o tempo, né, de simulação. Enquanto ele roda, esses dados numéricos, depois a gente vai ter uma aula em que a gente vai aprender a monitorar esses resíduos numéricos também. Vai ser bem legal. Pois bem, rodou lá, vou dar QLS. Eu tenho muito mais pasta agora. Rodei até 5, né? Então espera-se, quando eu entrar aqui no ParaView, usando Paraphone, e venha ver aquele vídeo, eu tenha mais tempo para poder visualizar. Vamos para o Alpha Water e vamos dar o play. Então você vê que agora eu tenho mais tempo de simulação, né? Até essa onda vai e volta, parou. Veja que é um problema bem interessante, né? Agora vamos brincar de mudar, por exemplo, a viscosidade cinemática desse fluido, tá? Vou vir aqui. Lembre-se que eu tô no Control Dict agora, indo de 1 a 5, já pegando de 0 a 1 esse tempo de simulação e partindo de 1. Agora eu quero mudar a viscosidade do fluido. Então eu tenho que mudar a viscosidade e para esse novo caso rodar do começo também esse novo caso. Então vamos entrar aqui no Control Dict, Gadget, System, Control Dict, e vamos começar do começo mesmo. 0. Beleza. Agora a gente vai pegar e vai mudar as propriedades, né? Vamos entrar na pasta Constant. Aqui a gente tem Transport Properties. Será que é aqui? Deixa eu ver. Deve ser, né? Transport Properties. Pronto. Tem aqui nu, né? Da água, que é a viscosidade provavelmente cinemática. Tá, então vamos pegar assim 10 a menos 6. Vamos pegar um cara bem mais viscoso, né? Vamos pôr 10 a menos 3. 1000 vezes a viscosidade do fluido que eu estava usando aqui. Beleza. Volto à pasta original. ls. Agora eu vou rodar o interfor de novo no começo. Pronto. Ele está rodando de novo agora para esse fluido mais viscoso. Veja como é fácil você mudar propriedades, né? Você mudar o tempo da simulação, o passo de tempo. Já chegamos, né? E já está um pouco mais familiarizado com esse OpenFOAM. Aqui então as mesmas pastas, Paraphone, vamos visualizar o que seria agora esse caso com a viscosidade então aumentada. Apply, Alpha Water. Você vê que ele, né, estabiliza muito mais rápido do que no outro caso, por exemplo, em que a viscosidade era muito mais baixa. Nesse simples experimento você já consegue ver, né, que tipo de informação o OpenFOAM poderia te dar de uma simulação física, né? Um outro recurso que eu lembrei agora, que eu acho muito interessante para você poder também visualizar o que está acontecendo, isso já diz mais respeito ao ParaView do que, né, essa lógica de rodar uma simulação no OpenFOAM, é você fazer um corte no meio do seu domínio e você monitorar como alguma propriedade varia naquela região. Então, por exemplo, tem uns filtros, põe aqui Filters, Alphabetical, tem um que é Plot Over Line. Você habilita aqui. Aí aparece aqui no lado esquerdo, né? Inclusive uns olhinhos, você pode habilitar o olho, ó. Tem um olhinho aqui do ladinho esquerdo. Você pode inclusive habilitar esse Plot Over Line. É o que a gente estava fazendo. E aqui apareceu uma linha aqui, ó. Uma linha diagonal. Tem uma seta bem aqui em cima, ó. E aqui embaixo tem um rabicó, ó. E essa linha cruza o domínio nessa maneira diagonal. Deixa eu colocar aqui minha vista que eu posso te ver. Essa aqui. Aqui eu tenho no lado esquerdo uma aba em Length, Line Parameters. Embaixo do Apply aqui no lado esquerdo da tela. Aí tem Show Line, tem Point 1, Point 2. Esses pontos seriam as coordenadas de uma linha que vai cruzar o seu domínio e nesse cruzamento ela vai coletando as informações das variáveis que ela vai encontrando no meio do caminho para te auxiliar a extrair perfis de velocidade, perfis de temperatura. Então
é uma ferramenta muito útil para análise dos dados. E a minha ideia aqui, pessoal, é, nessas primeiras aulas de apresentação do OpenFOAM, mostrar mais ou menos como é que funciona mesmo, assim, e nisso já trazer alguns recursos que eu acho que a gente vai precisar usar ao longo da nossa jornada com o OpenFOAM, então vai ficar meio solto assim esse modo de aula, tá? Pois bem, o ponto 1 é o ponto 000 e o ponto 2 é o ponto 0.58, 0.58 também, 0.0146, beleza. Essa terceira variável é o eixo z. Esse problema ele é bidimensional, tá? Então eu vou fixar um z que seja meio que o mesmo para todo mundo. Vou colocar aqui, sei lá, 0.01 no showline, 0.01. Então trouxe mais para dentro, não tem problema nenhum. Aqui, esse ponto 1, que está 0, e aqui embaixo 0.584, não, é 00, né? Eu vou pegar esse cara aqui e vou pôr 1, não, 0.1, sei lá, só para ver o que vai mudar aqui. Tá, então ele andou no sentido X, que eu vi ali embaixo, não é isso que eu queria não. Eu quero que fique 0 mesmo. Eu quero que ele ande aqui, ó, em Y. Vou pôr, sei lá, 0.1, subiu, aqui também vou pôr 0.1. Beleza, ótimo. Fiz um corte aqui, ó, bem em cima da barragem, tá vendo? Agora eu vou dar um apply. Quando eu der esse apply, aí ele vai extrair uns gráficos aqui na direita, em que ele vai me dar como que essas variáveis que estão na legenda, essa variável alpha.water, que é uma variável que vai medir onde tem e onde não tem água, basicamente a fase. A variável P, que é a pressão, tem um P underline ρgh, que eu acho que é a pressão modificada, e uma magnitude de velocidade, porque tem um escoamento ali induzido. Eu vou dar o play aqui, enquanto essa barragem vai despencando, e a gente vai observar o que vai acontecer com esses gráficos aqui à direita. Então eu estou vendo esses gráficos me falarem o que está acontecendo com essas variáveis, né? À direita. Nessa linha de centro, até estabilizar. Olha que interessante, aqui embaixo eu posso definir quais variáveis eu quero que sejam mostradas nesse gráfico aqui da direita. Então eu vou desabilitar aqui a velocidade, deixar só o alpha water. Vamos ver como é que esse alpha water se comporta ao longo da simulação nessa linha de centro. Parece uma frente de propagação de uma onda, né? É uma onda de concentração, né, que se propaga, né? Aparentemente acho que é isso que diz pra gente. Olha que interessante esse comportamento, né? Suponha que eu quero então ver a velocidade, sei lá, na magnitude da velocidade do escoamento induzido nessa seção aqui. Então teria esse tipo de comportamento. Os eixos mudando, até que o movimento começa a cessar, as escalas vão diminuindo, mas não parou ainda, né, de se mexer. Alguma coisa ainda se mexe ali nessa linha de centro quando essa simulação para. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o tempo de simulação e ver o que acontece com isso daí. Eu acho, tem um lance, eu não sei muito direito, mas tem um lance no OpenFOAM que você pode salvar um estado, ó, save state. Vamos ver se eu salvar esse estado ele vai voltar para essa tela. Sei lá, nem sei como é que salva isso aqui. Eu vou pôr assim, configuração atual. E aí file type, ponto, sei lá, não tem se pôr ponto pvsm. Vai ser isso daí, vou salvar assim, beleza? Não sei se vai funcionar, tá? Eu quero agora rodar mais tempo, rodei até 5, vamos até 10 então. Vou vir aqui, ó, gadget, estamos craque já, né? System, Ctrl Dict. Rodou até 5, então comece de 5 e vai até 15. Rodar bastante. Esse mesmo fluido aí. Beleza, ls, estou aqui na pasta, legal, beleza. Veja que tem aqui um arquivo na configuração atual, .pvsm. Vamos ver só que se deu certo esse salvamento. Deixa eu abrir o Parafoam aqui e ver o que acontece se eu tento carregar esse estado aqui. File, load state, configuração atual. Sei lá, já não quero pergunta não. Ah, velho, ok. Ah, ótimo, carregou meu estado. Beleza, se eu der o play aqui, ele continua onde eu estava lá. Massa, então a gente já viu que a gente pode fazer uma configuração de uma forma de avaliar o que a gente quer avaliar e salvar esse estado no ParaView naquele caso. Beleza. Vamos então agora rodar mais tempo, né, cara? InterFOAM. Deixa ele rodar de 5 a 15. É legal, né, você brincar com essas simulações assim. Eu acho mó barato, cara, quando eu mexo com o OpenFOAM. Fico, cara, que legal esse ambiente. Essa forma de você pilotar mesmo a simulação, né? Ela te força a ter que ter um entendimento mínimo do que você está fazendo, né?
Não dá só para ficar apertando o botão, tem que entender alguma coisa. Isso é muito legal. Pois bem, vem aqui para Phone. Então voltamos ao Paraview. Eu vou carregar o estado, que eu aprendi que eu posso fazer isso já. File, Load State. Configuração atual. Ok, ok. Beleza. Agora o tempo vai até mais do que 5, vai até 15, cara. Que legal. Então vamos ver lá do começo. Lá do comecinho. Essa variável. Play. Agora está diminuindo a escala. Agora está parando o movimento. Opa. Mas continua alguma coisinha. Olha que interessante. A escala diminuindo. 0,00000. Olha que legal. Beleza. Mas ainda tem um movimento. E é interessante porque na esquerda não tem movimento nenhum. E aqui está ainda. O que está se mexendo ali? E olha que legal. Vou mostrar aqui para vocês o que está se mexendo aqui dentro. E nisso eu vou ensinar mais um recurso legal que são as linhas de corrente. Deixa eu pôr aqui as Stream Tracers. Então tem aqui uma coisinha Stream Tracer aqui em cima, embaixo do Alpha Water. Você clica aqui e apareceu aquela mesma seta ali que aparecia daquele filtro Plot Overline, né, que eu configurei agora, que eu já não faço a menor ideia do que era, mas vou tentar ver se eu pego na mesma região, 0.01. Aqui eu acho que é 0.1. E aqui é 0.1. Acho que é isso. Ótimo. E aqui tem uma resolução de 1000, mas 1000 eu acho muito pesado. Mas que resolução é essa? Eu vou dar um apply para ver o que vai acontecer. Opa, não aconteceu foi nada. Será? Deixa eu tirar aqui. Não, é porque estava tudo muita informação. Olha que legal. Eu não estou vendo essas linhas de corrente aqui quando eu habilito para eu ver também a superfície. Então eu posso vir na superfície aqui em cima, onde tem esses olhinhos. Aqui nesse Pipeline Browser do Paraview vai ter todos os tipos de formas de filtros e cortes e perfis que eu posso aplicar ao mesmo tempo. Eu ligo um, não vejo o outro. Então as ações que eu vou empreendendo aqui nessa minha análise gráfica da simulação, elas vão aparecendo como informações a mais no Pipeline Browser do Paraview, tá? Mas olha que legal, eu vou pegar aqui no primeiro cara, nesse pipeline aqui, e vou tirar a opacidade, está muito opaco, vou deixar mais transparente. Ó. Pronto, aqui eu estou visualizando simultaneamente um campo de alguma coisa, enquanto aqui embaixo eu vejo uma linha de corrente. Essa linha de corrente está com uma cor do campo de pressão, eu quero uma cor sólida, então branquinho. Posso inclusive escolher a cor que eu quero aqui. Quero uma cor mais, sei lá, uma linha de corrente vermelha. Ok, fica vermelha a linha de corrente. Posso inclusive desabilitar para ele ficar mostrando essa linha feia. Fica só a linha de corrente. Seria uma linha de corrente central, né, que passa pelos pontos que estão nessa altura aí. Agora, essa resolução de 1000, ela é muito pesada. Eu vou pôr de 100 e vou dar um apply para ficar um pouco mais leve. E vou dar um play para você ver o que vai estar acontecendo com as linhas de corrente que passam nesse ponto aí, nesse corte que eu fiz aí nesse meu perfil ao longo do tempo de simulação. Olha a vorticidade induzida ali naquela caixa, porque a barragem se rompeu e ela espalhou. E o ar ali dentro tá mexendo. Esse ar tá mexendo. Então você vê que a superfície parou, mas esse ar tá ali ainda, velho, acomodando. Porque esse solver está resolvendo as equações do movimento para o ar e para a água e está usando um método chamado Volume of Fluid para fazer um tracking da interface, né, que separa esses dois caras da interface e definindo um campo de concentração, onde vai estar um e não vai estar o outro. Né? Então olha que coisa interessante que a gente está resolvendo aqui usando esse solver, o Interphone, para estudar um problema de um rompimento de uma barragem. Né? Então quando você vê lá naquele campo aqui no Plot Overline, deixa eu dar fazer um pause aqui. Vamos fazer uma coisa bem legal aqui. Dar um pause. Nesse Plot Overline, deixa eu também desabilitar. Deixa eu dar um apply nele, né? Cadê meu Plot Overline? Por que ele não tá... Por que ele não tá habilitado, meu filho? Não sei porque não habilitou não. Eu queria habilitar o Plot Overline junto com o Stream Tracer, sabe? Que eu acho que ficaria bonito. Às vezes dá uns negócios assim, sabe? Que eu tô mexendo no Paraview e ele decide ter um pouco mais de vontade própria e não me obedece muito. Ou é a minha ignorância mesmo, assim, que tô aqui ainda aprendendo, né? Mas, enfim, deixa eu dar um play aqui. Aí ele parou. É porque eu tô lá no começo já, né? Voltar aqui.
Cadê o Stream Tracer? Beleza. Por que meu plot overline parou, galera? Deixa eu deletar esse cara aqui e fazer de novo. Não tem problema não. Deixa eu aplicar aqui um Filters. Habilitar o Stream Tracer, porque isso é bonito. Aplicar um filtro alfabético. Plot overline. Aqui eu já lembro que era só mexer 0.1. Aqui também é só pôr 0.1. Já decorei já as posições. 0.01, 0.01. Aqui eu vou dar um apply. E aqui ele cortou finalmente. Voltou à vida. Vou te deixar só o alpha water. Não melhora a velocidade, a magnitude. Tirar aqui. Então aqui vai ficar legal agora. Deixa eu ver se eu consigo tudo ao mesmo tempo agora. Começar do começo. 0.5. Tem que ver se o meu Stream Tracer está também habilitado, né? Deixa eu fazer o seguinte. Não, ele não vai habilitar ao mesmo tempo, não. Não quer me obedecer. Então é isso, deixa eu parar por aqui. Mas eu acho que dá para ter uma ideia, assim, né? Do que dá para se fazer com o Paraview. Como é que a gente roda uma simulação, como é que a gente muda as propriedades do fluido, como é que a gente muda o tempo de simulação, o passo de tempo, aonde que as coisas se localizam. E aí na aula que vem, galera, eu vou então entrar e falar só sobre o Block Mesh. Assim, a gente vai ter uma aula do Block Mesh Dict e a gente vai aprender a mudar uma malha de um outro caso, de um outro problema, que a gente vai ficar um tempinho brincando com ele e nessa brincadeira a gente vai aprender a mudar a malha no Block Mesh, a acrescentar equação diferencial parcial a mais para aquele solver resolver. Então a gente vai aprender um monte de coisa mais, um pouco mais intermediária assim de OpenFOAM, meio que brincando mesmo com um probleminha físico, tá? Então é isso, espero que tenham entendido essa parte 2 dessa parte inicial do curso de OpenFOAM, dessa aula 2, e a gente se vê na próxima aula do Ciência e Brisa. Um abraço!